Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje eu vou falar o que significa estar totalmente presente a partir de uma perspectiva científica. Mas para começar, o que significa meditação? Se você pesquisar a origem da palavra na língua tibetana, a palavra meditar significa literalmente se familiarizar, se habituar. Mas muitos neurocientistas cognitivos conduziram estudos que revelaram que 95% de quem somos, tipicamente, opera a partir de um programa inconsciente ou subconsciente. Em outras palavras, 95% de quem você é até os seus 35 anos é um conjunto de pensamentos programados, hábitos automáticos e comportamentos e reações emocionais inconscientes que definem a sua personalidade. Mas a ciência hoje, com os estudos da epigenética, demonstra que o ser humano ele tem o potencial de mudar essa realidade, de que a gente não está programado para ser de uma determinada maneira pelo resto das nossas vidas, e nem que a gente está condenado pelos nossos genes. Então, o primeiro passo para a mudança é tornar-se consciente dos pensamentos inconscientes, É começar a se tornar consciente das suas ações e comportamentos automáticos. E quando você começa a notar o que você está sentindo, à medida que você começa a observar e se tornar familiar daqueles estados de mente e corpo, você agora não é mais o programa, vivendo inconscientemente. Agora você está se tornando consciente do seu ser inconsciente. No momento que você se torna consciente dos pensamentos inconscientes e você decide não colocar a sua atenção e a sua energia neles, isso é uma importante conquista. Ou seja, no momento em que você começa a notar esses pensamentos e ao invés de reagir a eles, você apenas observa, você está começando a conhecer a si mesmo. Se você observa na sua prática de meditação que o seu corpo é um programa que está ocupado todos os dias, querendo operar a partir dessas programações automáticas, e ao invés de você responder a isso, se você conseguir se estabelecer de volta no momento presente, você está no caminho do ser meditação. Esse processo de mudança, ele acontece quando a gente quebra esse hábito do nosso velho self, ou do nosso ser antigo, e a gente reinventa um novo ser, um novo self, podando algumas conexões sinápticas e fazendo brotar novas conexões. Nessa transição do velho self para o novo self, você decide quais pensamentos você quer conectar no seu novo cérebro, E você começa a empregar a sua energia instalando esses pensamentos neurologicamente no seu cérebro. E essa ação repetida começa a montar novas redes neurológicas. E o corpo começa a montar novos circuitos, já que a mente e o corpo estão conectados, Eles não estão nessa separação como costuma se pensar. Então, se você conseguir treinar a si mesmo nesse sentido, você começa a assumir o controle da sua mente. Se seu corpo ele é um programa e onde você coloca a sua atenção é onde você coloca a sua energia. Então, toda vez que você se torna consciente de que a sua atenção está nas emoções e pensamentos do passado, por exemplo, e você volta a sua atenção para o momento presente, você está desinvestindo a sua atenção e a sua energia do seu passado e está chamando a sua realidade presente de volta para você. Pense na meditação como uma forma de você ir além do seu corpo,
né? Além dos elementos conhecidos no ambiente externo, como pessoas, objetos, lugares. A meditação, ela nos permite mover da vida inconsciente como vítima, né? De uma condição em que o mundo externo controla os nossos pensamentos, para uma condição de conscientemente se tornar criador da vida. Segundo o Dr. Joe Dispenza, neurocientista, o propósito da meditação é ir além da nossa mente analítica. Essa nossa mente analítica, ela separa a mente consciente da mente subconsciente. Quando a gente nasce, né, quando você nasce, você é totalmente a sua mente subconsciente. A ciência, ela sabe disso porque as ondas cerebrais das crianças até mais ou menos 6 anos de vida, elas estão num estado bem lento, essas ondas cerebrais, né? O que as tornam bem suscetíveis, sugestivas à informação, né? Como se elas fossem uma esponja mesmo. Então, na primeira infância, as crianças, elas não têm habilidades analíticas, né? Então, toda a informação a que elas são expostas vão para a mente subconsciente delas, sem edição. E isso começa a estabelecer a fundação dos nossos hábitos e comportamentos subconscientes futuros. Então, à medida que as ondas cerebrais das crianças começam a mudar para ondas mais rápidas, entre as idades mais ou menos dos 6 aos 9 anos, elas começam a formar a sua mente analítica. E uma vez que a mente analítica é formada, elas começam a dividir a mente consciente da mente subconsciente. A sua mente consciente, então, ela corresponde a 5% da sua mente total, né? A sua mente consciente, ela é feita de coisas como a lógica e o raciocínio e que dão origem à sua fé, ao livre-arbítrio e à criatividade. A sua mente subconsciente, ela corresponde à maior parte de quem você é, ao restante dos 95%. E ela é feita, como eu falei, das atitudes programadas, né? Das crenças e percepções inconscientes e hábitos e comportamentos subconscientes. A nossa mente analítica, ela está sempre ocupada trabalhando. E como o nosso cérebro, nosso hemisfério do cérebro é dividido em 2, a mente analítica, ela está sempre pesando passado e futuro, certo e errado, conhecido contra desconhecido. Então, o propósito da meditação, numa perspectiva científica, é justamente ir além da nossa mente analítica, né? É entrar no sistema operacional onde esses programas subconscientes existem, que é a nossa mente subconsciente. Então a gente começa a pegar crenças limitantes, hábitos e comportamentos inconscientes e a gente começa a reprogramá-los para eles se tornarem mais coerentes e mais efetivos, né? Mais eficientes. Você não consegue mudar a sua mente subconsciente com a mente consciente, né? Para que você consiga mudar, reprogramar o subconsciente, você precisa ir além da sua mente analítica para fazer isso. Você precisa acessar a sua mente subconsciente. A gente pode pensar na mente analítica como se fosse um véu, né? Como uma barreira entre a nossa mente subconsciente e a mente consciente. E algumas pessoas, elas têm esse véu bem fino entre a mente consciente e a subconsciente. Quanto mais fino for o véu, mais você é sugestionável à informação. Assim como uma criança, né? A informação, ela pode entrar na mente subconsciente e começar já a ter um efeito em nós, né? Então, nós queremos, né, na meditação, nós queremos ser mais sugestionáveis durante o processo meditativo, porque nós queremos aceitar, acreditar e entregar para certos pensamentos sem analisá-los,
de maneira que a gente possa começar a programar a nossa mente subconsciente. Outras pessoas, elas têm um véu, né, ou uma barreira, que é essa mente analítica, um pouco mais grossa, né, entre a mente consciente e a subconsciente. Então, elas são menos sugestionáveis à informação. Então, a informação ela não passa tão facilmente através da mente analítica. Ou seja, quanto mais analítico você for, né, menos sugestionável a informação você é. E quanto menos analítico você for, mais sugestionável a informação você é. À medida que você aumenta as suas ondas cerebrais, você de repente está aumentando as suas faculdades analíticas, porque você está pensando e analisando mais. E você, então, está menos sugestionável à informação. No processo meditativo, essas ondas cerebrais se tornam mais lentas, né? À medida que a gente começa a acessar a nossa mente subconsciente, a gente começa a reprogramar, a gente tem a possibilidade de reprogramar esses estados subconscientes de mente e corpo. E o que a gente quer aprender então é justamente ir além da nossa mente analítica quando a gente medita. Então, quando você vive, né, é como se a gente vivesse num programa subconsciente, assim como um computador que tem um programa e no momento que você aperta o play, né, aperta o start, ele opera automaticamente. Isso é exatamente o que acontece subconscientemente. E muitas pessoas, elas têm esses programas subconscientes que estão definindo as suas vidas, né? E por mais que a sua mente consciente queira uma outra coisa, a sua mente subconsciente pode estar sabotando o resultado que você busca. Então, a gente precisa começar a reprogramar a mente subconsciente e começar a escrever um novo programa. Para isso, a gente vai fazer uma prática de respiração específica para fazer com que a energia inconsciente represada nos nossos 3 primeiros chakras inferiores possa se mover para cima, a partir do períneo, né, dessa região baixa do corpo, para a cabeça e ser liberada, né? Isso porque a maioria dos pensamentos e sentimentos que as pessoas têm estão ativando e armazenando energia nos 3 primeiros centros, que são centros mais inconscientes, mais primitivos, né, ligados aos nossos sentidos inferiores, relacionados a questões de sobrevivência, procriação, consumo, ataque, defesa. Então, a maior parte da energia do nosso corpo, ela fica represada nos nossos 3 primeiros centros. E essa energia, ela precisa ser liberada e dirigida de volta ao cérebro. E essa respiração, ela cria uma maior coerência no cérebro, ela aumenta a quantidade de energia no corpo e ativa o seu sistema nervoso autônomo e estimula a sua glândula pineal. Bom, então vamos para a nossa prática de hoje. Eu vou conduzir um relaxamento antes da prática. Se você preferir fazer o seu relaxamento deitado, você pode deitar para fazer esse relaxamento. Mas essa meditação em especial é importante que você faça sentada. Então, depois do relaxamento, eu vou tocar o sino uma vez e se você estiver deitada, você pode se posicionar na posição sentada, porque vai facilitar também a prática. A gente vai contrair os músculos relacionados aos nossos 3 primeiros centros. Mas eu vou guiando essa experiência para você. Então, pode encontrar a sua posição confortável para o relaxamento inicial. Seja sentada ou deitada. Fechando seus olhos. Levando a sua atenção para o seu corpo, sentindo
percebendo o seu corpo, percebendo como você se sente hoje, sentindo o contato do seu corpo, onde você estiver sentada ou deitada. Sentindo essa conexão com a terra, se abrindo para receber o suporte, esse apoio da terra. Entrando em contato com a sua respiração. Inspirando e expirando profundamente. Acompanhando com a sua consciência esse caminho da entrada e saída do ar. Sentindo seu corpo se expandindo ao inspirar e se recolhendo ao expirar. Então nós vamos iniciar um escaneamento corporal. Eu vou nomear cada uma das partes do corpo. E quando eu falar, você leva a sua atenção à parte específica, sentindo aquela parte e intencionando que aquela parte relaxe e retorne ao equilíbrio. Então, começando com o lado direito do seu corpo, levando a sua atenção para o lado direito do corpo. Sentindo dedos da mão direita, palma da mão direita, pulso, antebraço, cotovelo, braço direito, ombro direito, peito direito, cintura, barriga direita, do lado direito, quadril, coxa direita, joelho, barriga da perna direita, tornozelo, pé e dedos do pé direito. Sentindo todo o lado direito do seu corpo bem relaxado, deixando ir quaisquer tensões ou partes mais tensas que você observar no lado direito do seu corpo. Então leve a sua atenção para o lado esquerdo do corpo e perceba se você nota alguma diferença entre o lado que você acabou de relaxar e o outro lado esquerdo. E observe. Então eu vou começar a nomear as partes e quando eu falar você sente aquela parte específica e permite relaxar cada uma das partes à medida que eu for falando. Dedos da mão esquerda, palma da mão esquerda,
pulso esquerdo, antebraço, cotovelo, braço esquerdo, ombro, peito do lado esquerdo, cintura, lado esquerdo da barriga, quadril, coxa esquerda, joelho, barriga da perna, tornozelo, pé e dedos do pé esquerdo. Sentindo todo o lado esquerdo do seu corpo bem relaxado, deixando ir quaisquer tensões ou partes mais apertadas que você ainda observar no lado esquerdo do corpo. Então leve a sua atenção para a parte de trás do seu corpo. Eu vou nomeando cada uma das partes e você vai sentindo cada parte, intencionando o relaxamento dessas partes. Calcanhares, panturrilhas, atrás dos joelhos, atrás das coxas, glúteos, as costas como um todo, atrás do pescoço, atrás da cabeça. Sentindo então toda a parte de trás do seu corpo bem relaxada, distensionada. Então leve a sua atenção para o rosto, relaxando testa, sobrancelhas, olhos, bochechas, mandíbula, lábios, língua. Relaxando a cabeça como um todo, o pescoço, relaxando o seu corpo como um todo. Inspirando e expirando profundamente, sentindo que o seu corpo como um todo respira. Sentindo que cada uma das suas células absorvem o prana, a energia vital, a cada respiração. Regenerando e revitalizando o seu corpo a cada vez que você respira. Caso você esteja na postura deitada, por favor, sente-se, encontrando a sua postura sentada, sentindo a base do seu corpo bem conectada ao chão, à terra, mantendo a sua coluna ereta, a sua coluna alongada e mantendo os seus ombros relaxados.
Leve a sua atenção agora para o seu primeiro centro de energia, o chakra raiz, que fica na base da coluna. E ao inspirar, você contrai o períneo e os músculos que você usa para eliminação, como se fosse levantá-los para cima. Então você segura o ar por alguns instantes, e enquanto contrai, você está como que levantando o seu assoalho pélvico, o seu períneo para cima. Então você relaxa, solta o ar, respirando normalmente. Veja se você observa o efeito. E repita esse processo algumas vezes no seu tempo e ritmo. Inspirando, e ao mesmo tempo que você inspira, você contrai os músculos relacionados ao primeiro centro. Retendo o ar com os pulmões enquanto for confortável para você. Enquanto você contrai o músculo. Então você solta, expirando e relaxando, sentindo o efeito desse exercício. Agora leve a sua atenção para o seu segundo centro de energia, abaixo do umbigo, o chakra umbilical. Inspire o ar como se você puxasse o seu abdômen para dentro e tocasse o seu umbigo em direção à coluna, contraindo o seu baixo abdômen enquanto você inspira e retendo o ar por alguns instantes. E então solte, expirando normalmente, observando o efeito. E repita algumas vezes essa respiração com seu segundo centro, inspirando, e ao mesmo tempo que você inspira, você contrai os músculos relativos ao segundo centro, o seu baixo abdômen. Retendo o ar com os pulmões cheios, enquanto for confortável para você. Então você solta, relaxa, expirando, sentindo o efeito do exercício. E agora leve a sua atenção ao seu terceiro centro, ao plexo solar, que fica no alto abdômen. E ao inspirar, você contrai a parte superior do seu abdômen para dentro. E retém o ar por alguns instantes enquanto você contrai o alto abdômen. Então solta, respirando normalmente, sentindo o efeito. E repita essa respiração algumas vezes com seu terceiro centro, inspirando, e ao mesmo tempo que você inspira, você contrai o músculo, o seu alto abdômen, relacionado ao seu terceiro chakra, retendo o ar com os pulmões cheios, enquanto for confortável para você. Então você solta, expirando e relaxando, sentindo o efeito desse exercício. E agora nós vamos inalar e contrair os músculos associados aos 3 primeiros centros simultaneamente. Imaginando que você está puxando energia dos centros baixos para cima,
passando pelo canal central, seu Sushumna, através do centro do coração, da garganta, da cabeça, até o topo da cabeça. Então, ao mesmo tempo que você inala, você levanta esses músculos dos 3 primeiros centros para cima e para dentro, com a intenção de puxar e liberar a energia de baixo para cima. E você, ao inspirar, mantendo o ar com os pulmões cheios, você percorre com a sua consciência por todo o caminho do períneo até o topo da cabeça. Quando você chega no topo da cabeça, lembre-se de descer os seus ombros e esticar sua coluna, enquanto você segura a sua respiração e comprime aqueles músculos um pouco mais. Então você solta o ar, respirando normalmente e observando o efeito. Então, com uma respiração lenta e constante, à medida que você inala, você então contrai os músculos dos 3 primeiros centros e acompanha com a sua consciência o caminho através do períneo, do baixo abdômen, do abdômen superior, através do peito, da garganta, da cabeça até o topo da cabeça. Quando chegar no topo da cabeça, você segura um pouco mais a sua respiração e comprime aqueles músculos ainda mais. E então você exala, relaxa e sente o efeito. Permita que aos poucos esse fluxo se torne um só movimento contínuo. Essa respiração é uma maneira de você enviar energia para cima. Então eu vou ficar alguns instantes em silêncio para que você possa fazer no seu próprio tempo e ritmo essa respiração de contração dos músculos dos 3 primeiros centros da maneira que eu indiquei. Inspirando, e ao mesmo tempo que você inspira, você contrai os músculos dos 3 primeiros centros, acompanhando com a sua consciência, passando através do peito, da garganta, da cabeça, até o topo da cabeça. E quando você chega no topo da cabeça, você mantém o seu pulmão cheio e contrai um pouco mais esses músculos. Então você solta, relaxando e sentindo o efeito. Se for muito intenso para você fazer uma respiração na sequência da outra, você pode intercalar com uma respiração normal entre essas respirações de contração dos músculos dos 3 primeiros centros, respeitando os seus limites e respeitando as suas possibilidades desse momento.
Volte a respirar normalmente. E agora mantenha a sua atenção no espaço da cabeça. Se você quiser, você pode focar a sua atenção na caverna de Brahma, que é um espaço que fica atrás do seu terceiro olho, atrás do ponto entre as sobrancelhas, bem no centro interior da cabeça. Ou você pode também focar a sua atenção no topo da cabeça. E apenas descanse nesse espaço, nessa consciência. E caso você perceba que alguma coisa atraiu a sua atenção, apenas observe e gentilmente retorne ao seu espaço, do seu silêncio interior, a esse momento presente. Todas as vezes que isso ocorrer, vagarosamente, vá retornando no seu tempo, sentindo as extremidades do corpo, seguindo os impulsos do seu corpo, fazendo os movimentos que você tiver vontade, se espreguiçando. Quando for confortável para você, pode abrir os olhos. Namastê.